Olá, bem-vindos a mais uma rúbrica, os primeiros passos para uma alimentação saudável. Hoje viemos aqui até ao jardim, está um dia super bonito. Bom, mas o que é que nós viemos aqui fazer? Vamos para o terceiro episódio da nossa rúbrica. Que rúbrica é esta? Foi uma rúbrica que a Maria Amêndoa criou para vos inspirar a sair de uma alimentação inflamatória para uma alimentação saudável. Para isso eu vou contar o meu percurso e criámos uma série de vídeos em que em cada vídeo eu conto um passo que dei. E porquê que foi assim? Foi assim porque várias vezes, quando eu pensava em fazer esta reeducação, eu desistia, acabava sempre por desistir, porque quando pensava que tinha que retirar imensas substâncias, imensos alimentos e não saber como é que havia de substituir, acabava sempre por desistir. E a desistência criava-me ansiedade, deprimia-me e, na verdade, a nossa saúde não é só o que comemos, é também as nossas emoções, o que pensamos, o que sentimos, as nossas ações. E por isso eu tive necessidade de rever como é que eu ia começar esta situação da reeducação alimentar. E achei que o ideal seria mesmo o gradual, o passo a passo. E é isso que eu venho trazer para vocês, pelo menos aqueles que se identificam com este registro. Nós já estamos no terceiro episódio. E quem não viu o segundo era bom ver antes deste. O segundo episódio eu falei numa substância que retirei, que foi o açúcar branco refinado. E a partir do momento em que eu retirei esta substância foi automático, quase em simultâneo, que eu tinha que retirar esta terceira que vos vou hoje revelar. Antes disso, eu queria vos pedir muito para darem um like no vídeo, para nos darem mais visibilidade, para apertarem o sininho também para poderem receber os vídeos que nós fomos lançando e para compartilharem com as pessoas que na verdade acham que vão usufruir desta informação. Bom, então no terceiro episódio eu vou revelar qual é que foi a substância que eu retirei. Foi os refrigerantes. E porquê é que eu digo que tive quase necessidade em simultâneo de retirar esta substância em relação à segunda, que foi o açúcar branco refinado? Porque os refrigerantes, a maior parte, o ingrediente principal que contém ali é o açúcar. Aquilo tem muito, mas muito açúcar. Mas eu chamo-lhe um veneno duplo. E porquê que é um veneno duplo? Porque para além do açúcar, ele também tem adicionado muito sódio, muito cloreto de sódio. Isto acontece porque nós, quando bebemos uma água, neste caso um refrigerante muito açucarado, nós bebemos um copo e enjoamos. O açúcar está ali para nos viciar, mas nós acabamos por enjoar porque tem muito açúcar. Então é-lhes adicionado o sódio para neutralizar aquele sabor açucarado e ao mesmo tempo aquilo vai-nos criar sede. Portanto, temos o açúcar para nos viciar, temos o cloreto de sódio, o sódio para neutralizar o açúcar, para aquilo ser mais bebível, mais prazeroso beber e ao mesmo tempo para nos criar sede. O que é que vamos fazer? Em vez de bebermos água, temos sede, não vamos beber água, temos refrigerante ali, vamos continuar a beber refrigerante. Então vejam, a quantidade de açúcar que nós vamos ingerir, porque às tantas, sem as pessoas se aperceberem, vai 1 litro de refrigerante. O açúcar é de tal ordem que vai estimular a insulina e pode mesmo criar uma resistência. O nosso corpo pode criar uma resistência à insulina e é aí que podem surgir a probabilidade dos diabetes. E o sódio? O sódio, o que é que nos vai criar? Vai-nos criar hipertensão. Portanto, é o tal veneno duplo que eu chamo, que é o açúcar e o sódio, o cloreto de sódio, que é o sal refinado. Ambas as coisas estão ali, é açúcar branco refinado e sal refinado. Bom, nesta altura vocês estão a perguntar, então, e qual é que é a substituição que se pode fazer? Se calhar um sumo natural? Sim, não vos vou desiludir, mas tem que ser. Não é o ideal. Porquê? Eu vou-vos explicar. Se vocês forem fazer um sumo de laranja, vocês vão precisar de 3, 4 laranjas. O que é que vai ficar da laranja? Apenas a frutose, porque as fibras vão todas embora. E há um médico que eu sigo e que tem uma frase que me faz todo o sentido, que diz assim: Deus criou no mesmo alimento o veneno e o antídoto. O veneno é a frutose e o antídoto é a fibra. Ora, se nós mandamos embora o antídoto, só ficamos com a frutose, que é o veneno. Então não faz sentido retirar o refrigerante e passar a beber, pelo menos habitualmente, não é uma vez, de vez em quando que a pessoa beba um sumo natural, é bem melhor do que refrigerante, mas não é um alimento para nós colocarmos diariamente na nossa alimentação, porque vai haver um excesso de frutose.
Para além disso, também esqueci-me de dizer lá atrás no refrigerante que, para além daquelas duas substâncias que é o cloreto de sódio e o açúcar que é adicionado, ele também é uma substância altamente inflamatória. Nós acidificamos muito o nosso corpo quando bebemos muito refrigerante. Bom, então se não é o refrigerante e não é o sumo de laranja natural, o que é que nós podemos fazer para substituir esta substância? Aquilo que eu faço ainda hoje, comecei a fazer lá atrás, ainda hoje faço. Umas águas aromatizadas. Há dias especiais que eu vou comprar uma aguinha das pedras e adiciono à água das pedras uns frutos vermelhos. Agora estamos na época dos frutos vermelhos, que bom, que delícia que são, juntamente com um manjericão, uma hortelã. Deixamos ali a macerar na água, a ganhar aqueles sabores dos frutos, e fresquinho agora nesta altura do verão é delicioso. Ou então um sumo verde em que a base são vegetais. Nós podemos colocar, por exemplo, um pedacinho de espinafres, uma mão cheia de espinafres, um pepino, um bocadinho de gengibre, uma hortelã, um manjericão, um coentro, o que seja, dos três, escolhem um, o que mais gostarem, e depois adicionamos uma maçã ou uma laranja só para adocicar ali um bocadinho, ou mesmo só metade, para adocicar um pouquinho ali o sumo verde. Pronto, para não ficar só com o sabor dos vegetais. Estas são as substituições que eu sugiro para vocês que vão retirar os refrigerantes. Vão ver, experimentem, porque é super, super delicioso. Eu vou-vos deixar um link, porque também vos dei assim por alto e provavelmente vocês vão ter alguma dificuldade com as quantidades, mas vou-vos deixar aqui 2 links de um site. São 2 sites na verdade, mas um deles que me inspira também para fazer as minhas águas aromatizadas, que é o site da Joana Limão. E depois tem lá outro site também, onde vocês podem ver alguns sumos verdes. Pronto, este é o fim do 3º episódio e esperem-nos para o 4º episódio. Obrigada!